verso 13 do capítulo 24 de Lucas, os dois discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do nosso Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou pelo menos 12 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E um, respondendo, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Amém. Só até aí a leitura. Gostaria de perguntar aos irmãos, quem dos irmãos já tiveram a oportunidade de andar de avião? Quem já andou de avião aqui? Não, povo rico aqui, né? Que bênção. Povo próspero. Os que não andaram vão andar, tá bom? Diga amém. Os que não tiveram oportunidade vão ter essa oportunidade. Espero que seja lá para Dubai, lá para bem longe. Uma bênção, um passeio, né? Abençoado. Os irmãos sabem, quem já andou, né, de avião, sabe que os voos normalmente eles têm classificações e pelo menos duas delas é muito conhecida de todos. Voo direto, o voo com escala. Ele sai com destino e tem objetivo, tem hora marcada para poder chegar. E alguns desses voos ele tem escala, né? Por exemplo, há voos que saem aqui de São Paulo com destino à China. Às vezes ele é direto, 30 horas de voo. Mas às vezes ele faz uma escala na Holanda ou na África e fica ali. Tem escalas que duram 6 horas, tem outras que duram 12 horas, tem outras que duram 24 horas. Fica no aeroporto esperando até que o outro voo saia. Mas é só uma escala, porque na verdade o destino final, no caso que eu citei, seria a China. Tem um destino final, mas acontece que no meio do percurso pode ter uma escala a ser feita, uma pausa. A palavra que eu vim deixar aos amados irmãos de maneira muito clara, simples, sem muito rodeio, é de que Deus transforma aquilo que era para ser destino final, Ele transforma numa escala. Por isso que eu usei esse exemplo do voo, porque há situações que nós vivemos, que nós já passamos, se nós fôssemos aqui ouvir cada um de nós poderíamos citar uma fase adversa da vida, um vale, uma prova, uma dificuldade. Existem situações que a gente vive que tudo que está acontecendo, tudo que está à nossa volta, as circunstâncias, o cenário, enfim, tudo, sinais, tudo colabora, tudo diz, tudo mostra, tem cor, tem aparência de que tudo aquilo é um destino final, que não tem jeito, que não tem saída, que não tem para onde ir, que você não vê uma porta para você fugir, para você escapar. Não vai dar em nada. Quando que, na verdade, eu vim debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus e da sua palavra, para dizer que se há alguém aqui vivendo uma situação dessa, que parece que não tem jeito, que não tem saída, e parece que vai dar nisso mesmo, que não tem mais para onde ir, que não tem mais nenhuma perspectiva, eu vim dizer que Deus transforma isso que era para ser o destino final, Ele faz isso uma escala, é só uma pausa, é só um momento,
vai passar, é provisório, vai durar algumas horas, alguns dias, mas vai passar. A Bíblia tem exemplos e exemplos de homens, de personagens, heróis da fé, crentes, irmãos nossos, que viveram suas fases adversas. E é bom deixar claro que a adversidade, irmãos, ela não marca data para chegar, ela chega. Não te avisa previamente. A adversidade não te manda uma mensagem pelo telefone, não te manda e-mail, meu nome é adversidade, se prepara, tal dia eu vou chegar. Ela não faz isso, ela chega. E ela chega para todos, chega para o rico, para o pobre, para o alto, para o magro, para o gordo, para o feio, para o bonito, para o pastor, para o diácono, chega para o apóstolo, chega para o padre, chega para o bispo, chega para o papa, chega para todos. A adversidade não respeita credencial, não respeita status, ela chega. Ela chegou dentro de um barco onde estava Jesus dentro. Não respeita, ela chega para todos. O dia da adversidade chega para todos nós. E quando chega, tudo parece nebuloso, tudo parece sem sentido, tudo fica de perna para o ar, tudo fica fora do lugar, tudo fica meio sem resposta, fase da vida de incompreensões. Martinho Lutero disse que só dá para conhecer Deus de 3 jeitos. 3 jeitos. Lendo a Bíblia, que é o livro de Deus, falando com Deus através da oração e passando pela dor. Não dá para conhecer Deus de outras maneiras. Normalmente, você vai encontrar alguém que tem muita experiência com Deus, mas você vai ver também muitas marcas de dores em sua vida. Eu nunca vi, eu estou tentando ser, Jesus vai fazer 30 anos. Eu nunca vi ninguém testificar ou usar o púlpito para contar um testemunho. Olha, conheço Deus na intimidade, porque eu fui para Disney. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu conheço Deus profundamente na intimidade, porque eu estive em Paris, eu estive em Dubai, e tudo isso é muito bom. Conheço Deus na intimidade, porque eu conheço os grandes paraísos desse mundo. Tudo isso também é muito bom, mas eu nunca vi ninguém dizer isso. Mas eu já vi gente dizer assim, olha, eu conheço Deus em intimidade, porque eu não era nada, eu era um desvalido, um falido, um desenganado pela medicina, o meu caso não tinha jeito, eu era um perdido, ninguém dava nada por mim, eu não tinha esperança para nada. Deus se manifestou, estendeu a mão sobre mim, me resgatou, mudou a minha vida, então eu sei quem é Deus. Não há nada mais frustrante, pelo menos eu acho, nada mais frustrante do que você revelar a sua alma para alguém evangélico que não conhece Deus. Tem bastante, não aqui, nessa igreja, mas lá perto de onde eu moro, tem. Pessoas evangélicas, mas e aí, tu conhece Deus? Eu ouço falar, e falam muito bem dele. Tem livros, eu ouço os coaches da internet falando, eu ouço os hinos, dizem que ele é muito bom, mas tu tem experiência com ele? Não. Já viu, você já teve a oportunidade de contar a tua história para alguém evangélico? E ele não tem uma palavra de esperança para dar? Tudo que ele vai fazer é dar um tapinha nas suas costas e dizer, olha, boa sorte, hein? Que pena. Poxa, lamento, hein? Cuidado, hein? Conheço alguém que morreu disso. Já viu gente assim? Mas eu também já tive a oportunidade de contar problemas para gente que conhece Deus. E quem conhece Deus tem mensagem para pregar. Quem conhece Deus tem resposta para dar para a indagação desse mundo, da razão que há, da esperança que há em nós. Quem conhece Deus não fica pensando no que dizer, ele responde. Olha, de fato, o seu caso não tem jeito, de fato a sua situação é complicada para o homem, mas para o Deus que eu conheço, ele pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida, ele pode mudar o quadro, não importa a circunstância. Quem conhece Deus, a resenha é outra. Quem conhece Deus, a conversa é diferente. Mas os processos da vida chegam para nós. E quando eles chegam, não é para matar, não é para te destruir, não é para vergonha, não é... Adversidade não é residência fixa de crente.
É só um estágio probatório para nós ganharmos experiência com Deus, musculatura espiritual. Não é isso que vocês fazem, ou pelo menos alguns de vocês fazem, quando malham? Vai malhar e tira uma foto no espelho. Todo mundo faz isso. Malhou o dia todo, aí tira uma foto no espelho e vê se ficou mais forte. Tu malha para quê? Para ganhar musculatura, força, resistência. A diversidade é a malhação do crente para a vida espiritual. A gente gosta de cantar o seguinte: quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Canta. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Então, tem certeza? Tem certeza que você quer ir para o lugar mais fundo, mais secreto? Está certo disso? Lá não tem sinal de telefone celular. Lá não pega o Wi-Fi. Lá não tem amigo. Lá não tem convite para pizzaria. Lá as pessoas, elas somem. E não é porque elas são ruins, é porque Deus permite que elas sumam, porque é eu e Deus, Deus e eu no lugar secreto. Mas o lugar secreto não vai te matar, não vai te destruir, não vai te derrubar, não é para sua vergonha, é para um novo tempo de Deus que vai vir sobre a tua vida, de vitória, de algo novo que você não viu, que você não vivenciou, que você não imagina, mas que Deus tem reservado para a tua vida. O livro de Gênesis, capítulo 37, fala sobre o José, o Zé da Bíblia, o Zé do Egito. Cavaram um buraco para José, uma cisterna. Os seus irmãos venderam José, porque a Bíblia diz que os seus irmãos tinham inveja de José e o pai dele sabia, mas ficou quieto. Armaram uma situação, os próprios irmãos, para enterrar José, para sepultar José. Cavaram um poço, um buraco, uma cisterna e jogaram o Zé lá dentro. De fato, aquela cisterna, aquele poço, era para ser o destino final de José, ou não? Era para ser o fim da história, o fim da linha. Ali era para sepultar a história dele. Mas Deus transformou aquela cova, que era para ser o destino final, numa escala. Dali José saiu para governar o Egito. Dali ele saiu para governar a nação. Era para ser o destino final, mas Deus mudou tudo numa escala. Ele ficou um tempo e saiu de lá. Quem pensava que ele ia ficar sepultado ali, quem pensava que ele não ia sair dali, quem achava que acabou a história dele, quem deu o ponto final para a história dele, pôde vê-lo depois governando sobre todos eles. Não existe sentença. Não sei o que sentenciaram, não sei o que foi dito, não sei quem falou, não sei o que cavaram, se cavaram alguma cisterna para que você caia, eles mesmos se precipitarão nesse buraco, porque parecia ser o destino final. Mas calma, é só uma escala, é um momento só, você vai voar daí. Isso está em Gênesis capítulo 37, a história dele, que todos nós aqui conhecemos. Mais para frente você vai ver, por exemplo, 1 Samuel 17, que fala do embate de Davi contra Golias. Irmãos, sejamos coerentes, sejamos realistas. A fé nossa não é uma fé surreal, é uma fé racional. Davi era páreo para aquele homem, irmãos. Davi tinha condição de vencer Golias? Nenhuma. Golias tinha 2,93 metros. Já viram alguém com 2,93 metros? A gente vê com 2 metros e fica assustado. Golias tinha 2,93 metros, quase 3 metros, com um detalhezinho, fortemente armado. Golias, sem arma nenhuma, já matava Davi. Davi, o irmãozinho nosso, desse tamanho. Que a Bíblia diz que ele se dispôs a enfrentar Golias. Golias, não se tem muitos dados sobre Golias. Não tem muita informação sobre ele. Quando a Bíblia fala sobre Golias, dá o nome, da onde ele é e o que ele faz. Golias, da terra de Gate, vírgula, o guerreiro. Só isso. Mas tu sabe qual guerra que ele venceu? Antes disso, você já leu alguma história sobre ele?
Já leu alguém que ele destruiu? Alguma batalha que ele tenha vencido? Golias se apresentava insultando Israel. Ele usava a palavra para insultar o povo, para amedrontar o povo. E isso era tido como êxito para ele, porque de fato o povo de Deus se amedrontava. Tremia de medo, de pavor daquele grande homem. Porque tem pessoas que elas nos afrontam com as palavras. Usa muita palavra para afrontar. Fala muito, fala demais. Mas tu não sabe quem é, não sabe o que construiu, não sabe que história venceu. E às vezes você fica aí perdendo o teu sono, perdendo a tua paz, por causa de coisas que tem gente falando. Ilações, conversa fiada, ironias, insinuações, para tirar você do foco, mexer com o teu emocional, te amedrontar, mas são pessoas que não construíram nada. São pessoas que você não tem histórico de nada. E você fica se atemorizando, quando que na realidade não passa de um falador. Golias não passava de um falador. Não se vê o currículo dele. Davi tinha currículo. Davi se apresentou para o seu líder e disse: olha, eu já matei um leão e um urso. E esse aí eu também, a gente derruba. Não tem dificuldade. É interessante que o leão é de um tamanho, o urso é de outro e o Golias é de outro. Uma maior que a outra. Porque parece que luta na nossa vida sempre é uma maior do que a outra. Tu superou uma hoje, daqui a pouco você está vivendo uma que você pensa que é maior do que aquela. Mas como você superou aquela, você vai superar essa também. Golias não é chamado por Davi. Você não vai ver Davi chamando Golias de gigante Golias. Você não vê ele falar assim: olha, eu já venci o urso, já venci o leão, e vou derrubar esse incircunciso também. Davi não chama Golias de gigante. Davi chama Golias de incircunciso. Incircunciso é quem não tem aliança. É um desaliançado. Isso aí não tem pacto com nada. Eu tenho aliança com meu Deus. Eu vou vencer alguém que não tem aliança. Vou para cima dele, em nome do Senhor dos Exércitos, a qual tenho uma aliança. Não fica agigantando coisas que vêm para te amedrontar. Para de agigantar situações, pessoas, adversidades contra você. São coisas que não têm aliança. Eu estou falando aqui para um povo que tem aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Deus tem um negócio com você. Ele tem um pacto com você. Ele tem uma aliança contigo. Vai cair por terra. Era para ser o destino final de Davi, sim. Era para ele morrer, porque não tinha condições de vencê-lo. Humanamente falando, nada. Zero chance. Homem com escudo, com lança, com espada. E o Davi? Com nada. É crente não pode usar arma, né? Davi pega as pedrinhas e, bem numa linguagem de garoto, vou tacar uma preda nesse homem. Uma pedrada. Acertou a testa daquele grande homem e ele caiu para frente. A lógica era cair para trás. Devido ao impacto da pedra, cai para trás. Peso de armadura, cai para trás. Era a lógica. Ele cai para frente. Golias é sinônimo de soberba. Golias é sinônimo de arrogância. E em nome de Jesus, nada de Golias vai ficar para cima, nem o nariz dele. Golias não caiu para trás nem para que o nariz dele ficasse para cima. Caiu com a terra, com o rosto em terra. Porque nada de Golias vai ficar para cima, nem o seu nariz. Então não fique agigantando não. Você tem uma aliança com Deus. E é em nome deste Deus, é na fé neste Deus, que nós venceremos, que você vencerá essa situação que era para ser o destino final. Mas Deus muda numa escala. Se eu tivesse lá para ver essa briga, eu ia filmar, lógico. Tudo é celular mesmo. Eu ia tirar foto, eu ia fazer live. Não ia perder essa. Eu ia dizer: não, vamos ver a morte de Davi. Vamos presenciar o menino morrer. Vamos presenciar a morte desse homem de Deus. Não tem jeito para ele. Mas quando Deus está no negócio,
quando você honra o nome dEle, quando você está aqui no culto numa segunda-feira, cantando para Ele, colocou a tua melhor roupa, se produziu, jogou o cabelo para o lado, colocou um terno, uma gravata, mas na tua casa você sabe o que te espera. Adversidades, desafios a vencer, problemas a encontrar, mas enquanto você está aqui, o Senhor Deus peleja a tua guerra, peleja a tua batalha. Esse gigante vai cair por terra, era para acabar contigo, era para ser o ponto final, mas Deus muda numa escala, a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Êxodo capítulo 14, tem uma história que me fascina, porque Deus fala com Moisés algo inusitado, dentro daquilo que Deus havia proposto, porque Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, cativo por mais de 400 anos. Deus levanta esse homem, tira o povo de lá, todo mundo crente, unido, indo para a terra de Canaã. Feliz, maravilha, sacolinha, cantando os hinos, tal, tudo certo. Êxodo 14, Deus muda a história. Do nada, repentinamente. Você já fez esse tipo de pergunta? Por quê? Que na minha vida estava tudo indo tão bem. Que ano bom. Estava tudo fluindo, tudo dando certo, vento favorável. De repente soprou um vento e tudo ficou esquisito, fora do lugar. Que luta é essa? O que está acontecendo? E você não sabe que tipo de resposta dar. Você já perguntou isso? Por que, meu Deus, que tudo vai indo tão bem e agora tudo vai indo tão esquisito e eu não sei o que está acontecendo? Isso aconteceu em Êxodo 14. Deus fala com Moisés: Moisés, para o povo, e vai para o endereço que eu vou te dar. Vai para um lugar chamado Piairote. Leva o povo para lá. Deus deu ponto de referência. Tem um lugar chamado Baal-Zephon, tem a praia. Fica lá. Piairote significa beco sem saída. Dá para entender isso? Deus tirou o povo do caminho geograficamente falando correto e óbvio para Canaã, para colocar o povo no beco sem saída. Deus fez isso, Deus fez isso. Tirou o povo da rota certa para jogar no beco sem saída. Com um detalhe: fica lá, Moisés, que eu vou fazer o povo egípcio perseguir vocês. Deus fez isso. Porque Ele é soberano. Deus tinha uma intenção, Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Deus tinha um propósito de ver Faraó e os seus cavaleiros glorificarem o seu nome. Para que isso acontecesse, Deus criou uma situação complicada. E Deus faz isso. Deus complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica porque complicou. Você talvez esteja pensando: está tudo tão complicado, está tudo tão esquisito. Calma, não se desespera. Deus precisa que alguém que te cerca glorifique o nome dEle na tua vida. E você pensa que está perdido. Deus, olha a conversa de Deus com o Faraó. Vocês já viram criança trollar a outra? Nós fazíamos isso quando a gente era criança. A gente gostava de trollar o outro. Olha, quando fulaninho chegar, a gente puxa a cadeira, aí ele vai cair no chão, a gente ri. Já viu isso? Enfim, travessura de criança. Deus fala com Moisés: Moisés, vai lá para Piairote, fica com o povo lá, vou pôr o povo de Faraó para perseguir vocês, e eles vão pensar que vocês estão perdidos. Deus falou isso. Eles vão dizer que vocês estão perdidos e que eu abandonei vocês, quando que na verdade eu não abandonei. A pegadinha de Deus. Vão pensar que vocês estão largados, abandonados, que eu larguei vocês, mas eu não abandonei. Tem gente achando que você perde o teu tempo aqui. Tem pessoas que pensam o seguinte: vai lá manter a aparência de novo, vai lá cantar, põe a melhor roupa. Olha, para que tudo isso? Para que essa roupa? Para que essa produção toda para ir para o culto? Com a luta que está passando em casa, com a adversidade que sofre em casa, esse crente está perdendo o tempo dele. Tem gente que pensa isso, mas é justamente para essas pessoas que Deus quer mostrar proezas na tua vida.
E elas reconhecerão que Jesus, Ele é o Senhor na tua história. Está lá o povo, encurralado, e o exército egípcio, com cavalo, cavaleiro, R-15, bazuca, tudo atrás do povo de Deus. O povo reclama com Moisés. E aí, Moisés? Lá no Egito tinha cemitério, pelo menos para a gente morrer, cair morto. Aqui nós não temos nem onde cair morto. Imagina, milhares e milhares de pessoas no ouvido de um líder. Uma das coisas que não dá para entender é a cabeça de pastor. Não dá. Eu já acompanho o pastor já há quase 30 anos. Não dá para entender, não. Porque tem coisas que Deus só fala com o pastor, Deus não fala com o povo. Deus só fala com o líder. Vai na vibe dele. Vai na orientação do pastor. Porque Deus sabe o que revela para ele. Se Deus abre isso para o povo, não ia dar certo. Imagina Deus falando em alto e bom som para toda a nação e ir para lá. Não ia dar certo. Ali nós presenciamos uma situação que, de fato, humanamente falando, era para ser o destino final, porque não tinha saída, não tinha para onde ir, não tinha para onde escapar, tinha só um grande mar. E atrás quem estava? O poderoso exército egípcio, que é poderoso até hoje. Para onde ir? Para onde escapar? Que saída vamos ter? Pronto, estamos encurralados e sucumbidos aqui. Era para ser o destino final, era para ser o ponto final, era para ser o fim da linha. Mas Deus transformou aquela situação que era para ser o destino final numa escala, e Deus mudou a história. Quando a gente pensa que não tem saída, quando a gente pensa que não há solução, que não há para onde ir, Deus abre um caminho no meio do mar. Deus abre uma saída, Deus abre um caminho para você passar. Era para você sucumbir, era para você naufragar, mas Ele abre um caminho no meio do mar para que você passe. Destinos finais que Deus transforma em escala. Mais para frente temos tantos outros exemplos. Tem o de Jó, que é um dos mais clássicos, que todos vocês sabem. Jó é o tipo do homem que nenhum rei, nenhum monarca, nenhuma grande autoridade dá o currículo de Jó. Quem fala de Jó é o próprio Deus. Deus apresenta Jó. É Deus quem fala as características de Jó. Dá para você entender isso? Deus perfeito, falando bem do imperfeito. Satanás se apresenta para Deus, para falar de Jó. Incomodado com a vida de Jó. Porque a Bíblia diz que não havia na terra homem como Jó. Não tinha um homem como Jó. Primeiro porque ele era o mais rico do seu tempo. Não tinha ninguém mais rico do que Jó. A agenda de Jó, um fazendeiro rico, um alto executivo, bem sucedido, com uma alta agenda, não impedia ele de orar toda madrugada. Jó orava toda madrugada. A gente pensa, porque oramos, porque cantamos, porque fazemos e acontecemos, estamos isento de passar luta. A gente fica perguntando, meu Deus, por que essa dor? Se eu estou orando, cantando, jejuando, pulando, rodopiando, pregando. E Satanás chegou diante de Deus com uma conversa covarde, medíocre, uma resenha infeliz, vil, rasteira, com insinuações. Porque quem não sabe conversar no campo das ideias, usa de insinuação, de ironia, de ilação, não tem prova, não tem argumento concreto. Satanás vai até Deus e fala, por acaso Jó te teme à toa? É em vão que ele é crente assim? Ele está dizendo o seguinte, eu acho que não é à toa que ele é crente assim. O Senhor abençoa ele, enriquece a vida dele, e ele te glorifica por conta disso. Ele está dizendo o seguinte, a relação de vocês hoje é de puro interesse, de barganha, troca. Ele te glorifica, o Senhor dá as coisas para ele. O Senhor dá as coisas para ele para ver ele te glorificar, e ele faz por causa de um negócio, um jogo de troca. Não se assustem não, mas será que esse argumento do encardido não faz mesmo sentido na vida de alguns crentes? Não aqui, mas em outros lugares. Tem gente
que de fato só adora a Jesus se Ele der as coisas. Tem gente que só canta se Deus fizer. Tem gente que só rende adoração a Deus debaixo de condição. O Senhor me dá e eu faço. Se o Senhor fizer, eu faço o culto. Se o Senhor... Tem gente que é assim, é na base da troca. Adoração não se negocia. Adoração tem que ser incondicional. Quando eu entro por aquelas portas aqui neste santuário, eu tenho que render adoração a Deus, não me importando com o que vai acontecer depois, debaixo de condições ou não, eu tenho que adorar o nome do Senhor. Nós não o adoramos pelo que Ele pode fazer, nós o adoramos por quem Ele é. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Não se compra Deus com cânticos, com louvor, não, isso não compra Deus. Ele tem que ser adorado independente das circunstâncias. Mas Jó sabia isso, porque uma das frases mais lindas de toda a Bíblia foi Jó que falou, na minha opinião. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó disse isso, acho que é capítulo 19, verso 25, alguma coisa assim, ele diz isso no auge da sua dor. Ele não está dentro de um carro importado, não está dentro do banco, ele não está balançando numa rede, tomando água de coco, não, está no auge da dor. É tão difícil, que a mulher dele fala assim: rapaz, tu vai continuar crente mesmo, vai continuar nessa fé, abandona, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Tem gente que pensa que o Jó perdeu um boi hoje, uma vaquinha daqui a um mês, um bezerrinho daqui a 2 meses. Que Jó possuía, ele perdeu de um dia para o outro, literalmente. Dá para você entender o que é você não ter que perguntar preço de nada num dia e no outro dia você não ter uma moeda para comprar o pão? Sabe o que é você abrir a janela do seu quarto e ver uma campina verdejante, gados saudáveis produzindo, tudo dando certo, e no outro dia você abrir a mesma janela e ver tudo cinza, os gados mortos e toda a plantação queimada? Dá para você entender o que é fazer um velório com 10 filhos de uma vez só, 10 caixões? Outro dia eu vi alguém postar no Facebook, se sentindo sem chão. Pôs aquela carinha triste. O que foi, mano? O celular caiu e trincou a película. O sangue de Jesus tem poder. Tem gente que perde o chão por causa disso. Tem gente que perde o chão por fazer o velório com 10 filhos. A situação de Jó era para ser o destino final. Porque quem via Jó doente, fedendo, no meio da cinza, mendigo, um alto empresário no meio da rua, se coçando com caco de telha, doente, diria: que fim, hein? Quem te viu e quem te vê. Mas Deus não fica devendo nada para quem honra o nome dEle. Deus não fica devendo nada para quem exalta o nome dEle. Não importa a circunstância, não importa a situação, se você está glorificando o nome de Deus, mesmo num cenário adverso, mesmo numa situação de incompreensões, que você perdeu o controle das coisas, calma, porque Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar, e se alguém honrar a Deus, o Pai vai te honrar também. Era para ser o destino final, mas Deus transformou numa escala. Era para acabar ali, mas Deus mudou a história de modo que o primeiro estágio de Jó, Deus superou, e o segundo estágio foi o dobro do que ele tinha, teve o dobro. Porque Deus não fica devendo nada para quem confia nele. Deus não fica devendo nada para quem espera nele. Se você espera em Deus, se você crê em Deus, se você acredita, mesmo que as tuas forças, você perceba que elas estejam esvaindo, mas se ainda há esperança dentro de você, no poder deste nome de Jesus, se prepare, porque Ele vai te surpreender. Temos exemplos os mais variados. Deus transformou o destino final, que era a fornalha de fogo ardente,
Era para ser o destino final. Deus mudou aquela fornalha numa escala. Aqueles 3 rapazes não tinham escapatória. Não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Eles iam morrer. Eles iam morrer no primeiro estágio da fornalha. O rei mandou aquecer 7 vezes mais. É interessante, pastor William, porque para mim, na minha opinião, dentro do meu entendimento, o milagre não aconteceu lá dentro, quando eles estão livres lá dentro. O milagre aconteceu fora, na conversa deles com o rei. Você percebe a índole de uma pessoa com a conversa que ele tem. Dentro do carro, como ele conversa, o que ele fala, que tipo de papo é o dele, enfim. E os meninos, bem educados por seus pais, conversam com o rei, porque o rei mandou chamar para saber que ousadia é essa. Ninguém vai se prostrar aí, não. Todo mundo para tudo para se prostrar perante a minha estátua. E esses 3 rapazes, não, quero saber deles. Foram chamados. E a conversa desses 3 rapazes é que me chama a atenção e que me fascina. Porque eles falam com muita educação. Ora, rei, vive o Senhor para sempre. Com muito respeito ao Senhor. Mas o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar dessa fornalha. Mas se não, rei, fica sabendo, nós não vamos nos prostrar perante outra estátua, outro Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: rei, o nosso Deus, imagina vocês falando isso, vendo a fornalha acesa. E eles falam: olha, rei, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Mas se ele não quiser, ele também não livra. É isso que eles estão dizendo. Eles estão mantendo a crença e a confiança em Deus, no sim de Deus ou no não de Deus. Ele pode livrar a gente da fornalha, mas pode deixar a gente morrer queimado também. E ele é Deus do mesmo jeito. Aleluia. Nós o adoraremos do mesmo jeito. Nós não vamos trocar de Deus por causa disso. Na fornalha acesa ou apagada, ele é Deus. Na saúde ou doença, ele é Deus. Na porta aberta ou fechada, ele é Deus. Quando tudo vai bem, ele é Deus. Quando tudo vai mal, ele também é Deus. Não é isso que vai fazer nós trocarmos o nosso discurso. Não é isso que vai fazer a gente mudar a nossa ideia. Pode tocar orquestra, pode tocar a música que for. Não vamos dançar conforme a música. Porque tem gente que dança conforme a música. Ele abre uma concessão aqui, outra ali. Ah, mas vamos fazer. O que tem? A gente escapa da morte, bobo. A gente adora aqui, faz de conta que a gente adora e escapa da morte, depois a gente conversa com Deus, pede perdão, ele é bom. Cuidado, isso pode ser uma cilada, hein? Pode ser um perigo, uma armadilha. Pode ser que não tenha outro tempo. Pode ser que não tenha outra oportunidade, hein? Digamos que naquela província tinha outros jovens também tementes a Deus como esses 3. E que possivelmente, eu falo assim por especulação, possivelmente tiveram que se prostrar para não morrer. Mas aqueles 3 rapazes não se prostraram. Não abra concessão. Não abre concessão. Adore a Deus, mesmo que você perceba as coisas tudo fora do comum, fora do normal, cenário adverso, mas adora. Mantenha o teu louvor, mantenha o teu cântico, mantenha a tua adoração. Não muda. Mesmo que é por alguns minutos, mesmo que é por algum tempo, para você se safar de uma situação, para te beneficiar, entre aspas, não faz isso. Não abre concessão. Era para ser o destino final. Deus mudou numa escala. O próprio desceu na fornalha e passeou com eles. Olha que interessante. A Bíblia diz em Daniel 3 que os 4 passeavam no meio do fogo. Olha o passeio deles. Passeavam no meio do fogo. Não tinha cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo pegou fogo, nada. Porque o primeiro, não é o 4º homem da fornalha, é o primeiro homem da fornalha. Vela por você. A fornalha está
Está te aquecendo? Está sentindo o calor de adversidade, o calor de provação, o calor da pressão? Mas calma, você não vai queimar, você não vai se queimar. Há um homem, um Deus Todo-Poderoso que caminha contigo, que Ele anda contigo, que Ele vela por você e transforma isso numa escala. Amados, poderíamos falar aqui sobre tantos outros exemplos. Daniel na cova, que era para ser o destino final. Deus transformou aquela cova com leões com fome. Que detalhe importante. Porque eu não fico na frente de um leão sem fome. Com fome piorou. Mas Deus transformou aquela cova de leões, que era para ser o destino final, numa escala. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar para transformar aquilo que era para ser o destino final numa escala. Veio com cor e com tom e com barulho de que tudo ia acabar nisso. Mas Deus está aqui para dizer, não, eu estou revogando, estou mudando, apagando esse ponto final. É só uma escala. Há um tempo novo, há um estágio novo, há uma nova fase. O que é que isso tem a ver com Lucas 24? Talvez seja a pergunta de alguns. O que é que está acontecendo aqui em Lucas 24? Você vai entender porque eu usei tantos exemplos. Aqui está os dois meninos, os dois discípulos, dois crentes, indo para Emaús, indo para casa, depois de terem presenciado Jesus sendo morto e sepultado. Eles estão indo para Emaús numa caminhada de 12 quilômetros, mais ou menos, a pé, e a Bíblia diz que eles caminham e perguntam um para o outro sobre as coisas que tinham acontecido. Eles vão para casa desolados, enlutados, arrasados, sem nenhuma perspectiva de vida, de futuro. Todo o texto de Lucas 24 que lemos aqui está conjugado no pretérito, você não vê nenhum vislumbre, nenhum lampejo de presente nem de futuro. E eles estão indo para Emaús, conversando entre si, e um perguntando para o outro o porquê das coisas que se passaram. O porquê das coisas que tinham acontecido. Embora indo para Emaús, embora indo para frente, coração preso nas coisas que ficaram para trás. Um perguntava para o outro e ambos não davam respostas um ao outro. O Espírito Santo, que está neste lugar, ele veio tratar com alguns corações aqui. Você trabalha, você produz, vive tua vida. Tu estuda, vai para o curso, volta, vai para a igreja, volta para a tua casa, vai trabalhar amanhã cedo, volta para casa. Tu vive tua vida normal. Mas tem coisas do passado dentro de você que não foram resolvidas. E são questionamentos que estão dentro da tua alma, dentro do teu coração, que você por muito tempo vive se perguntando. Volta e meia, tu desperta numa madrugada para ficar perguntando o porquê das coisas que se passaram. Eles estão indo para frente, vivendo, vamos voltar para casa, não há mais o que ser feito. Eles viram Jesus, a referência, a esperança deles sendo sepultada. Eles estão desolados, emocionalmente afetados. Eu não vim aqui bancar o super espiritual, não. Não vim aqui dizer que vocês estão num nível abaixo do meu, que eu sou o pregador, que estou por cima de todos, sou o suprassumo da excelência. Não. Eu vim dizer que há momentos na vida que nós estamos desse jeito aqui, emocionalmente tomados, afetados, abalados, mesmo você confiando em Deus, mesmo você tendo experiência com Ele, mesmo você já tendo superado tantas outras lutas, mas chega momentos da vida que você está assim, desolado, por alguma coisa que aconteceu aí. Eu não sei o que aconteceu, o Espírito Santo sabe. Você está vivendo, está produzindo, que bom, estou construindo minha casa, troquei meu carro, casei um filho, estou estudando, estou dando certo, mas tem coisas enraizadas, encalacradas, que só o Espírito de Deus, Ele está aqui para sondar. Eu não tenho poder de entrar no seu interior, mas essa palavra aqui tem poder. Essa palavra aqui, ela vai aonde a psicologia não entra, ela vai aonde a psiquiatria não pode entrar, e ela sonda nessa noite a nossa vida aqui.
Ela perscruta aqui corações nessa noite para dizer que há coisas mal resolvidas no seu interior, do passado, que Deus quer tratar e quer resolver hoje. Para esses rapazes, foi a morte de Cristo. Eles estão indo para Emaús e perguntando por que daquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Não se respondem. Coração preso nas coisas que viram lá atrás. O Espírito de Deus, Ele quer tratar isso conosco. Nós nunca vimos um tempo, pastora, em que nós, servos de Deus, os crentes, estão tão toxicamente abalados. Volta e meia você encontra alguém que está muito bem por fora. Está lindo, está maravilhoso. Mas tem problemas na alma, é uma lamúria, é uma resenha ruim de ouvir. Esses rapazes aqui conversavam coisas que não dava para ninguém ouvir, porque ninguém suportava. Porque são coisas do passado. Tem hora que ninguém quer ouvir a gente. Todo mundo quer sair de perto. Por quê? Porque o nosso discurso é sempre o mesmo. É uma dor que não foi sarada, é uma angústia que não foi tratada, é uma mágoa que não foi tratada, é um perdão que precisa ser liberado. Algo nas emoções que não foram tratadas. Não estou falando de dois desviados, não. São dois discípulos de Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. E eles não conseguiam enxergar nada na frente. Tem dia que a gente acorda super espiritual, flutuando, dando glória, prega para a louça, prega para o espelho, prega para o cachorro, isso faz live, manda áudio, posta versículo, você está tinindo, está power. Mas tem dia que você levanta e não consegue começar uma oração. Ou é só eu que já passei por isso? Corações deprimidos. Nunca vimos um tempo em que tanto pastor passa a corda no pescoço e se mata. Semana passada, outro pastor no Maranhão se matou. Eu tive a oportunidade de sentar com um desses que se matou no altar. Não faltava nada. Vida boa, carro bom, igreja próspera. Mas algo dentro, por quê? Pensa que pastor é super espiritual? Pastor também é ovelha. Pastor também é humano. Também é uma alma. A gente acha assim, é demônio. Não, nem tudo é demônio. Há coisas emocionais que precisam ser tratadas na área emocional. Eles não viam nenhuma perspectiva para frente. Por quê? Porque eles percebiam que a cruz era o destino final deles. A cruz é o destino final, acabou para nós. Porque nós esperávamos que aquele homem fosse remir Israel. A nossa esperança foi embora. A cruz acabou, é o nosso ponto final, é o fim da história para a gente. Nunca vimos um tempo em que tanto jovem da igreja, adolescente, vai para o banheiro cortar o pulso, escondido dos pais. Nunca vimos um tempo em que as pessoas estão guardando mágoa de estimação no coração. Essa minha mágoazinha aqui eu não libero esse perdão, porque Deus vai me exaltar. Não vai, irmão. Não, Deus vai me exaltar aqui nessa igreja, que fizeram comigo, vai ver. Já viram aquele áudiozinho do WhatsApp? Ele não vai não. Então, Deus não vai não. Deus não faz o jogo do homem. Deus não exalta a mim para provocar o pastor William, não. Isso é jogo de homens, isso é jogo de menino, isso é jogatina, isso é conluio de pessoas. Deus não vai me exaltar para provocar o pastor. Vou te exaltar para ele, meu filho. Não, aqui não é lugar para Deus exaltar ninguém contra ninguém. Aqui é lugar onde todo mundo se reúne para exaltar a ele, que é digno. Ele é digno de ser exaltado e de ser adorado. Glória ao nome de Jesus.
Vive ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano. Essa mágoa aqui eu não libero, eu não vou perdoar. Achando que Deus vai te exaltar contra a pessoa, se desfaz disso. Aproveita que está começando o ano, vai e libera esse perdão. Trata desse emocional. Perdoa quem tem que te perdoar. Libera o perdão para quem você tem que liberar. E viva leve, viva em paz. Deixa Deus tratar esse teu emocional. Vai se aconselhar com alguém. Vai buscar alguém idôneo, espiritual, cheio de Deus. Cuidado, tem uns malucos. Não, vai no crente, certo? Gente que tem experiência com Deus. Vai lá e conversa. Trata. Talvez você está assim abalado emocionalmente, porque alguma coisa você viu lá atrás. Uma cena. Alguém proferiu alguma coisa. Alguém sentenciou alguma coisa para você. Alguém no passado te fez um mal. E você não consegue se vencer. Você não consegue superar isso. Mas tu veio no lugar certo. O Espírito Santo está dizendo aqui: eu te achei, te encontrei, te peguei. Quero mudar a tua história. Quero mudar a sua vida. Vou tratar desse problema emocional que está dentro de você. Eles pensavam que a cruz era o destino final. A cruz foi só uma escala para um novo momento da igreja. Sem a cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a cruz, você não ia estar aqui com esse cabelo bonito, com esse terno bonito, todo bonito. Não, você não ia estar aqui nessa noite. Sem a cruz, nós não estaríamos aqui. Se Cristo tivesse descido da cruz e Ele tinha poder para isso, nós desceríamos para o inferno. Eles achavam que a cruz era o destino final. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele chegou no meio da conversa como chega aqui hoje. E não fique imaginando coisa não. Será que o Senhor está voando aqui igual o Gasparzinho? Não. Está sentado do teu lado. Do jeito que Ele chegou para os 2 discípulos, imaginação minha, eu dou asas à imaginação. Eu imagino que Cristo chegou de um lado de um e do lado do outro, porque a Bíblia diz que Ele chegou no meio da conversa, já perguntando que papo era aquele. Não falou nem boa tarde. E aí, o que vocês estão falando? Que conversa é essa aí de vocês? Por que vocês estão tristes? Ele tem um jeitinho todo peculiar. Ele tem um jeitinho todo dele para atrair a gente, para conversar com a gente. O que é que vocês estão tristes? O que vocês estão falando aí? Que conversa é essa? E um deles, o Cleófas, fala assim: não está sabendo não? Ah, o senhor é estranho aqui na cidade. O senhor não anda por aqui, né? Você é novo aqui, né? Eles não reconheceram Jesus. Porque o olho deles estavam como que tampados, impedindo de reconhecer Jesus. A gente é do mesmo jeito. No dia que você está pregando, no dia você está perguntando: cadê Deus na tua vida? No dia que você está crendo nas promessas de Deus, no outro dia você está duvidando já. Será? Será que vai mesmo? Será que vai dar certo com esse presidente aí? Não sabemos. A gente também é do mesmo jeito. Será que tem saída mesmo? Tem hora que você não crê nos conselhos que você dá para os outros. Você dá o conselho para o outro, mas na tua vida você não acredita. Ele pergunta: o que vocês estão falando? E ele fala assim: não está sabendo não? E ele diz: não. O que está acontecendo? Como se ele não soubesse o que estava acontecendo. E ele sabe de tudo. Ele sabe onde é a sua dor. Ele sabe onde é que a situação te aperta, onde é que você tem se entristecido. Mas ele está perguntando: o que está acontecendo? Porque ele quer que você fale. Fala. Então, Jesus morreu, sabe? Jesus morreu. Conhece ele? Então, é mesmo? E me conta como é que foi isso. Eles conversando com Jesus. Então, ele morreu. Era um homem bom, um homem profeta, valoroso. A gente esperava que ele fosse o que remisse Israel. E Jesus ali ouvindo mais ou menos assim, ó. Nem sabe que sou eu. Ele está aqui. Vai sair abraçado com você.
vai sair abraçado, vai sair de mão dada contigo. Repito, não vim aqui dizer que você é pouco crente, que você não tem fé, que você é fraco. Tem um bocado de pregador que faz isso. Abre o olho, crê mais. Não. Somos todos iguais. Aqui corre o mesmo sangue que você. Humano. Não faz muito tempo, pastor William, eu vivi um processo pessoal importante. Já pastor, já pregador. Em que eu fiquei depressivo em casa por alguns meses. Da cama para o banho, do banho para a cama. Não ia pregar, não queria saber de pregar. E eu só pedia para Deus a morte, eu quero morrer. Me mata, quero deitar e dormir, não quero acordar nunca mais. Tamanha dor, vergonha, fracasso. Fracasso pessoal que naufragou. Eu não queria saber de mais nada. Não queria mais saber, eu queria parar com tudo. Não tinha mais perspectiva, eu ficava dentro de casa, comia na cama, só saía para tomar banho e voltava. Não penteava cabelo, não me vestia. Só de pentear cabelo, você imagina como que já não era a derrota. E Deus foi usando pessoas para dar conselhos. O Espírito Santo, ele meio que nos cerca, ele meio que nos acha em algum lugar. Você não tem para onde fugir, você não tem o direito de desistir. Ele te acha. E ele fez eu entender, ele me disse, você fracassou sim, você perdeu sim, o seu projeto não deu certo sim, mas eu sou um Deus de novos começos. Você está achando que está tudo perdido? Por causa de um fracasso pessoal? Por causa de um problema emocional? Por causa daquilo que te falaram? Por causa daquilo que te disseram? Por causa de um passado que você olhou para trás? De coisas que você não consegue vencer? Você está achando que não tem mais jeito? Deus está dizendo para alguém aqui, eu sou um Deus de novos começos. Não importa onde você fracassou, não importa onde você tombou, não importa o que aconteceu, eu começo tudo de novo. Mas eu não abro mão de você. Você não pode abrir mão de você mesmo. Você não pode desistir de você mesmo por causa de problemas do passado. O Espírito Santo está dizendo aqui para você, eu te amo tanto que eu começo tudo de novo, reedito a história, mas não abro mão de você, não te largo, eu não desisto de você. Esse problema era para ser o destino final da tua história. Não era para ter nenhum tipo de perspectiva. Acabou com o teu emocional. Acabou com tuas noites de sono. Acabou com tua paz. Acabou com os teus discursos. Nem cantar mais do jeito que você cantava, você canta agora. Mas o Espírito de Deus está aqui neste lugar para dizer, eu começo tudo de novo. O vaso se quebra, mas ele é o oleiro por excelência, então ele faz um vaso novo, de um formato novo, com uma cor nova, com um louvor novo, com um cântico novo na sua boca, mas ele não abre mão de você. Eu preciso orar com você, por favor, nos coloquemos em pé.